Então, ficou faltando continuar. Então, aqui, continuando, né? Então, novamente, o que que nós fizemos aqui? Fizemos essa força vermelha e essa força verde na vertical. E essa força amarela e essa força preta aqui na horizontal. Subtraímos, então na horizontal deu 24 e na vertical deu 18. Então, usamos Pitágoras aqui, né? Porque da vermelha e da verde sobrou na vertical, sobrou 18 para cima. E entre a amarela e a preta, que na horizontal sobrou 24 na horizontal. Aí fizemos a horizontal e a vertical, usamos o teorema de Pitágoras, nós descobrimos a força resultante. Só que ele perguntou, calcule a aceleração do bloco. Então, para calcular a aceleração do bloco, né? Então, aqui, eu sei que a força resultante é massa vezes a aceleração. Força resultante já encontramos aqui, que é 30, não é? E a massa é 12, que foi dado lá no enunciado, ó. Tá vendo? Então, só substituir. Então, força resultante, 30. A massa é 12. O 12 está multiplicando, passa dividindo. É isso? Então, 30 dividido por 12 dá quanto, Lil? Não sei não, professor. Tô sem calcular. 2,5, né? Então, a aceleração aí, ó, é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ó, a Camille chegou agora. Então, continuando aí, né? Anotaram aí? Posso passar? Pode, professor. Então, vamos continuar aqui. Então, exercício 2, ó, olha lá. Um corpo com massa de 8 quilos é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 50 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, você imagina lá, o trem tá vindo, né? E o super-homem quer parar ele para ele não cair lá no buraco, né? Já viu essa cena do super-homem? O trem tá vindo e tem um buraco lá no trilho, né? E o super-homem tem que fazer uma força para parar o trem para ele não cair no buraco. Então, é mais ou menos isso, né? Então, o trem, nesse caso, teria uma velocidade de 50 metros por segundo, né? E o nosso trem aqui tem uma massa de 8 quilos. Só que esse trem ele é um trenzinho de brinquedo, tá? Ok. Então ele tem que parar em 20 segundos. Então como é que ele vai fazer isso, né? Que força que ele vai fazer, né? Então é só usar aqui a nossa formulinha da segunda lei de Newton, né? Então a força resultante é massa vezes a aceleração. Aí a aceleração é isso aqui, né? É a variação de velocidade dividido pelo tempo, né? Mas, professor, aí a velocidade inicial é o 50. normal, 50 em quilômetros, né? Não, em metros por segundo. Tem que deixar em metros por Continua? segundo. Em metros por segundo. Tá. E quanto seria a velocidade final? Zero? Porque ele vai parar? Exatamente, sucesso, né? Então aqui vai ser 0 e aqui 50. Tá. Né? Então a massa é 8 quilos, né? A velocidade final 0 e a inicial 50. 0 menos 50 dá 50. menos 50. Menos 50 vezes 8, menos 400. 400 dividido por 20 dá menos 20. O sinalzinho de menos só significa que a força aplicada foi feita para parar. Tá? Ok. Movimento retardado, lembra? Movimento retardado. Sim. Né? Então, minha força é 20 newtons. Então, ele precisa fazer uma força de 20 newtons para poder parar. Tudo bem aí? Ok, Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Na fórmula, ali é sempre metros por segundo ou eu posso colocar outro tipo de velocidade, Sempre tipo metros quilômetro? por segundo. Sistema internacional, metros por segundo. Se aparecer a velocidade aqui em quilômetros por hora, transforme em metros por segundo. Professor, rapidinho. Para você transformar em quilômetros em metros por segundo, você tem que dividir, né? Por 3,6? Ou não? De quilômetro, ó,
Ó, se você tem essa dúvida, eu lembro que quando eu estudava, eu tinha essa dúvida. Quando que tem que multiplicar e quando que tem que dividir. Então, você guarda na sua cabeça, ó, um número muito fácil de guardar. 72 quilômetros por hora é 20 metros por segundo. Então, é só dividir. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. Então, você guarda esse número aí. 72 quilômetros por hora é 20 metros por segundo. Porque Ok. esse é um número que aparece muito. Você vai ver muito 72 quilômetros por hora. Tá. Entendeu? Ok. Então, aqui continuando a nossa aula. Então, todo mundo conhece isso daqui, né? Nossa apostila, né? Então, nós temos aí a apostila. Quem não tiver, pega aí o livro 3, né? Ixi, parece que... Qual a página, professor? Pera aí, calma aí que eu vou pegar ela de novo aqui. É o livro 3. Que página, professor? Pera aí. Vamos lá. Então, aqui é o Página livro 143. 143. É as Ah, não leis de acredito que a Newton, minha né? apostila está com um problema aqui. Espera aí que minha apostila está com um problema aqui. Então, aqui, né? O livro 3, né? Começa aqui, ó. Dinâmica e as leis de Newton. Então, já vimos já a primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton já vimos aqui. Então, vetores e forças, né? Então, o que que é vetor? Alguém sabe o que que é vetor? Não. Vetor é tudo aquilo que tem módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, velocidade é um vetor? Sim. Sim, porque velocidade tem direção e sentido, né? Eu chego aqui e falo para vocês assim, ó, hoje eu corri com uma velocidade de 5 metros por segundo. Só que esses 5 metros por segundo pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima, pode ser para baixo, né? Então, a velocidade é um vetor, porque ela tem módulo, direção e sentido. Agora eu falo assim para vocês, eu gastei 10 minutos quando eu percorri. Acabou. Você não vai perguntar para mim se é 10 minutos para a direita, 10 minutos para a esquerda, para cima ou para baixo. 10 minutos é uma grandeza escalar, tá? Então, quando não tem direção e não tem sentido, se chama grandeza escalar. E quando tem módulo, direção e sentido, é uma grandeza vetorial. Então, força, ó, eu peguei aqui o meu sofá, eu empurrei ele com uma força de 10 newtons. Mas eu posso ter empurrado para a direita, posso ter empurrado para a esquerda, posso ter empurrado para cima, para baixo. Então, eu tenho módulo, direção e sentido. Então, força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Aceleração. Ah, eu acelerei lá com 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu posso estar
aumentando minha velocidade e também posso estar diminuindo. Então, a aceleração também é uma grandeza vetorial, porque ela tem módulo, direção e sentido, tá? Então, tudo que tem módulo, direção e sentido é uma grandeza vetorial. E grandeza escalar é aquilo que só tem um número e pronto, né? Eu fui hoje na farmácia e medi minha massa lá e eu estava com 80 quilogramas. Acabou. Não é para cima, não é para baixo. A minha massa é 80 quilos e pronto. Então, vetores aqui nós temos, ó, vetor é um segmento de reto ordenado que representa uma grandeza física. No caso, uma força. Então, aqui a força, né? Então, aqui, por fim, a seta indica o sentido. Cuidado, sentido é uma coisa e direção é outra. Então, por exemplo, eu peguei uma bolinha e deixei cair de um prédio. Qual que é o sentido dela? Para baixo. E qual que é a direção dela? Vertical. Eu estava com um balão aqui que eu comprei a gás, né? E dei para o meu sobrinho. Meu sobrinho não segurou direito e o meu balão sumiu. Qual que é o sentido do balão? Para cima. E qual que é a direção? Vertical, tá? A rodovia Ayrton Senna, né? Eu entrei nela, né? Eu sei que a direção dela é horizontal, mas só que ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido que é Rio de Janeiro e tem o sentido que é São Paulo. Então, sentido, toda direção tem dois sentidos, tá bom? Entenderam aí? Sim, professor. Então, aqui, ó, diagramas de força. Então, nesse caso, ó, se eu tiver duas forças no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido, é só somar. Foi falado lá antes, né? Então, a força resultante é a soma, tá vendo? Aqui, ó, F1 aqui de azul e o F2 de verde. Então, a resultante aqui é a soma, tá vendo? Agora aqui, quando elas são opostas, né? É um menos o outro, tá? E quando elas forem perpendiculares, aqui, né? Perpendicular. Aqui sim, eu posso falar que elas não estão na mesma direção. Essa daqui está na vertical e essa aqui está na horizontal. Então, a resultante é Pitágoras, ó, tá vendo? Ó? Pitágoras. Força é o agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo ou deformá-lo, tá? Então, perguntinha aí de prova aí, né? E o que é força? É o agente capaz de alterar o movimento, alterar a velocidade ou deformá-lo. Então, aqui nós temos as leis de Newton. Aqui começa a primeira. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que nós falamos já, né? Todo corpo livre de ação de forças em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, a lei da inércia. Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Vimos ali alguns exemplos. Né? E a terceira lei de Newton, ação e reação. Né? Como assim ação e reação? Você está numa piscina. Se você bater sua mão na água, a mesma força que você aplica na água, a água aplica em você. Já fizeram isso? Bateu a mão aberta na água? Mesma Sim. força que você aplicou na água, a água aplicou em você. Se você der um soco na parede, a mesma força que você aplica na parede, a parede aplica em você. Então, por isso que você sente dor. Tá? Então, aqui, ó, o jogador, ó, quando chutamos a bola com intensidade 100 newton, na vertical para cima, recebemos dela uma força vertical para baixo, de 100 newton. Então, a mesma força que o jogador aplica na bola, a bola aplica no corpo. Tá? Professor, eu posso tomar água? Pode, vai lá rapidinho. Força-peso, já expliquei que é uma força que é para baixo, né? Peso é massa vezes a gravidade. A gravidade na Terra é em torno de 10, né? Força normal é uma força que vem de baixo para cima, né? A gente não afunda na Terra graças à força normal, que mantém o nosso corpo para cima. Força de atrito é a força que dificulta o movimento. Então, você tenta empurrar um piano.
você não consegue empurrá-lo, tirá-lo do lugar, porque a força de atrito anula a sua força. Aqui nós temos força elástica também, né? Que depois nós vamos comentar isso daí. E aqui nós temos os exercícios, né? Aqui nós temos os exercícios na página 151. Né? Então, eu já vou